Então vamos para uma outra pergunta também enviada a nós. Irmão L, eu gostaria de tirar algumas dúvidas com o senhor. Desde já fico muito grato pela sua atenção. Eu gostaria de saber o que é o ósculo santo, como exemplo em Romanos 16:16. Vamos ler 16:16. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Ósculo santo é one of the commandments of the apostles, Ósculo santo é um dos mandamentos dos apóstolos. not only to the Romans, Não somente aos romanos, but to other Christians also. mas a outros cristãos também. Vamos ler 1 Coríntios 16:20. 1 Coríntios 16:20 relata: Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. So, it is also written by the apostle Então também Paul to the foi Corinthians. escrito pelo apóstolo Paulo aos Coríntios. Sim. The apostle Peter also wrote that to all the brethren that are dispersed in different places. E o apóstolo Pedro também escreveu isso a todos os irmãos que estavam dispersos em diferentes lugares. Ele Vamos diz, ler 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. What did he say to these people? E o que ele disse a essas pessoas? 5:14. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo. See. So it is an established commandment in the Bible that Christians have to greet one another or salute one another with ósculo santo. Então, é um mandamento que foi escrito, foi mostrado pelos apóstolos aos cristãos de saudar uns aos outros com ósculo santo. Mas there are Bible commentaries that say it is Mas existem comentários bíblicos de que é um beijo físico, um beijo na bochecha. sim. And most of the pastors now interpret it that way. E a maior parte dos pastores atualmente interpretam desta maneira. But is it right? Mas será que é certo? Vamos voltar 16:16 Romanos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. So, this is being instructed by Paul to the Christians in Rome. Então, isso estava sendo ensinado, mostrado pelo apóstolo Paulo aos cristãos em Roma. Telling them, you in Rome, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Dizendo, vocês em Roma, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Sim. He's speaking of other brethren. He calls todas as igrejas de Cristo. E ele menciona outros irmãos, os quais ele denomina como todas as igrejas de Cristo. Vos saúdam. Can this be done physically? Mas isso pode ser feito fisicamente? Where are those igrejas de Cristo que saúdam os humanos? Where are they? Onde estão essas igrejas, todas essas igrejas de Cristo que estavam saudando os romanos? Vamos ler 1:22 Gálatas. Não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia. So, das igrejas de Cristo que saúdam os humanos estão na Judeia. They are hundreds of miles apart. Ou seja, estavam centenas de quilômetros de distância. Sim. How can that be a physical? Como poderia ser um ósculo, um beijo físico? It is not. Não é. Sim. But what do you mean by beijo? Mas o que se entende por beijo, por ósculo? Sim. A beijo é, fisicamente falando, é encounter. Beijo, fisicamente falando, é um encontro. Um ato de amor. Um ato de amor. Sim. Um ato de união. Sim. What does the Bible tells about that? E o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ler Salmos 85:10. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. A justiça e a paz
se bejaram. So, it means the meeting of peace in you and the peace in me, the righteousness in you and the righteousness in me must meet. Ou seja, significa que a paz em você e a paz em mim devem se encontrar. A justiça em mim e a justiça em você devem se encontrar, se unir. Meaning that we must have a total harmony as brethren in faith. Significando que nós devemos ter uma total união, uma total harmonia entre nós na fé. And by that, paz or peace is achieved. E com isso, paz é alcançada. Vamos voltar 5:14, 1 Pedro. 1 Pedro 5,14 está escrito: Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo. You see. So, that physical Então não é beijo, ósculo físico. see. It is the meeting of righteousness between us. É o encontro entre a justiça entre nós, entre a paz entre nós. That's why there is what the Bible commands as Christians not to forsake our congregation. É por isso que existe o conceito na Bíblia para os cristãos de não abandonar a nossa congregação, a união, estar juntos, So that we will always be connected together in peace. para que nós possamos sempre estar conectados em paz. Vamos ler 10:24, 25, Hebreus. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Admoestando-nos uns aos outros. Meaning, there will always be a meeting of mind, meeting of spirit, and meeting of peace between brethren. Ou seja, admoestando-nos uns aos outros. Sempre haverá uma união, um encontro da paz, um encontro das mentes, das almas dos irmãos uns aos outros. That is what is meant by the Bible, Ósculo Santo. Looking for one another, having concern for one another, looking for the benefit of one another. Então, é isso o que a Bíblia diz, o que a Bíblia mostra e se entende por ósculo santo. O cuidar, o olhar uns pelos outros, cuidar uns dos outros, nós estarmos buscando o benefício e querendo fazer o bem uns aos outros. Sim. Filipenses 2, 3, 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. 4. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Sim. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. So, that is the character or the way Christians deal with each other. They have care, they have love, they have peace one for another. Então é esta maneira com que os cristãos tratam uns aos outros. Eles têm amor, eles têm cuidado, eles têm paz uns para com os outros. And by that, E com isso, we are displaying the act of love of having Ósculo Santo. com isso nós estamos mostrando o ato ou de nós termos este ósculo santo uns com os outros. Sim. You cannot interpret that literally. Você não pode interpretar isso literalmente, Because not all Christians may meet literally. porque nem todos os cristãos podem se encontrar literalmente. Just like here in Brazil. Assim como aqui no Brasil, Our members in other parts of the world nossos cannot come membros here em and- outras partes do mundo, não tem como vir aqui ou nós irmos Sim. até eles. Sim. I hope you understood our. Então, eu espero que tenham entendido a nossa explicação. A pergunta é curta, é 16 de Romanos, versículo 16.
a respeito o apóstolo São Paulo disse assim: saudai-vos uns outros com ósculo santo e a igreja de Cristo vos saúde. Ele menciona esse saudação em várias cartas dele. E eu não entendo esta saudação. E eu queria saber que saudação é esta. Só isso. Vamos ver. Romanos 16:16. Diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Saudais vós uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. See? So the Holy Kiss can be used to greet people of long distances apart. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Portanto, o ósculo santo constitui uma saudação que pode ser enviada a pessoas que estão distantes. É uma saudação que é utilizada para saudar aqueles que estão distantes também. Why? Por quê? Because the Romans are very much far from the igrejas de Cristo. Porque a igreja dos romanos, por exemplo, ela estava a uma distância considerável das demais igrejas de Cristo. Por quê? Por quê? Because those churches of Christ are in Judea. Porque as igrejas de Cristo às quais se referem aqui são as que estavam na Judéia. Vamos ler. 1:22, Gálatas. Não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia. So, das igrejas de Cristo está na Judéia. Portanto, estas igrejas de Cristo aqui referidas estavam na Judéia. Sim. How far is Judea from Rome? E qual a distância da Judéia para Roma? Qual é a distância entre a Judéia e Roma? Milhares de quilômetros. Milhares de quilômetros. But in spite of that, the Apostle Paul instructs the Romanos to salute one another with the holy kiss, and the churches of Christ, which are in Judea, salutes you with the holy kiss. Entretanto, mesmo estando consideravelmente distantes, os membros da igreja em Roma e os membros da igreja na Judéia, o apóstolo São Paulo os instrui a saudar uns aos outros com o ósculo santo. Os da igreja de Roma saudar os que estão na igreja da Judéia e vice-versa. Eles mesmo estando a uma distância considerável um do outro. 1,448 miles away. If the holy kiss is a literal kiss, it is impossible to be done. Vocês viram a distância ali entre Roma e a Judéia, né? 1.448 milhas. Em torno de 2.600 a 2.750 quilômetros, 2.800 quilômetros, vamos chutar. Se fosse um beijo literal, se o ósculo santo fosse um beijo, literalmente, beijo no rosto, como algumas denominações religiosas aí, nem convém mencionar o nome, fazem, como é que isso seria possível? Os membros da igreja na Judéia saudarem os membros da igreja em Roma com o ósculo santo literalmente, se o ósculo santo fosse literal, como é que seria possível? Não seria possível, são duas igrejas fisicamente distantes, uma infinidade de milhas distantes uma da outra. It is not a literal kiss. Portanto, não é um beijo literal. O ósculo santo não é um beijo literal na face. But how can the people of Minas Gerais salute the people of Porto Alegre with the holy kiss? Entretanto, como os membros da igreja em Minas Gerais, por exemplo, poderiam saudar os membros da igreja em Porto Alegre com um ósculo santo? There is one way in the Bible. Existe um método, sim, na Bíblia. Existe um meio através do qual elas podem se saudar na Bíblia. Salmos 85:10 diz: A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Sim. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. The peace in you have peace in you.
will be a greeting to the peace in the other part of the church. See? De que forma nós podemos saudar uns aos outros com o ósculo santo, mesmo estando extremamente distantes um do outro? A paz que está em você entrará em conformidade com a paz que está na igreja nesta outra localidade extremamente distante. A justiça que está em você must be the same justice that must be in the other part of the A church. justiça que está em você deve ser exatamente a mesma justiça que prevalece naquela outra extremidade, naquele outro extremo, naquele outro local extremamente distante, onde a igreja está estabelecida também. See, É assim que o ósculo santo se consuma. that's why even they are far apart, E é por isso que, ainda que eles estejam fisicamente muito distantes, through the writings, através das escritas, the salutation of the Holy Ghost is being sent by the Apostle Paul through the writings. através da escrita do apóstolo São Paulo, a saudação do ósculo santo foi transmitida à igreja que estava extremamente distante, em outra localidade. 1 Coríntios 16, 20. Diz: todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. See, ósculo santo. So it is not just among the Romans that was taught by the Apostle Paul, even among Corinthians, even among other places of the church in the first century. They had, through letters, through salutations, through news, they are involved in what is happening to the church in Laodicea, to the church in... That is one way of... Portanto, nós observamos que, através das escritas do apóstolo São Paulo, as igrejas, embora distantes umas das outras, podiam saudar umas às outras com o ósculo santo. E este não era um ensinamento que se restringia à igreja de Deus em Roma. O apóstolo São Paulo transmitiu isso também aos membros da igreja de Deus em Corinto e também aos membros da igreja em Laodiceia e em inúmeras outras localidades em que a igreja de Deus havia sido estabelecida. E era através deste preceito que as igrejas podiam saudar umas às outras com o ósculo santo, por meio das missivas, das epístolas do apóstolo São Paulo. Meaning through maintaining the line of communication among brethren in the church, they are able to salute one another with the Holy Kiss. Significando que, mantendo a linha de comunicação entre os membros da igreja nas localidades, nas diversas localidades em que a igreja estava estabelecida, mantendo esta linha de comunicação entre as localidades em que a igreja estava estabelecida, é que eles saudavam uns aos outros com o ósculo santo. A caring thought. A thought that cares for a brethren. Um pensamento, is like an ósculo santo. um pensamento carinhoso em relação a um irmão, a uma irmã, aos irmãos, coletivamente, é um ósculo santo. I hope that is understood. Eu espero que vocês tenham entendido, eu There's espero so que tenha much ficado questions to claro. be answered yet. Ok, irmão? Sim, Sérgio. Ok. Gostei. Muito obrigado. Fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano, a Bíblia responderá.